Olá, hoje estamos aqui para o nosso segundo encontro conversando com o imigrante. Meu nome é Lúcia Ligoletti, sou coordenadora da UNBB Sul, Universidade do Bebê, né? E hoje está presente também as colegas psicólogas que têm uma boa experiência com migração. Acho importante lembrar, né, que esse é o nosso segundo episódio e o objetivo, né, do projeto, para quem não pôde nos acompanhar no primeiro, que falava exatamente sobre os primeiros passos conversando com o imigrante, o objetivo é criar um espaço despretensioso de diálogo e reflexão sobre a concepção do estrangeiro. Tá? E aqui eu queria trazer que o estrangeiro que a gente vai abordar não é um estrangeiro que de alguma forma vai visitar outro país, vai passar alguns dias, não. É o estrangeiro enquanto imigrante. Mas em alguns momentos nós vamos usar essa expressão estrangeiro, porque ele vai falar tanto desse estrangeiro, esse estranho que é o outro. Outras vezes nós estamos nesse lugar de estrangeiro e também tem o estrangeiro, e dentro da psicanálise é bem conhecido, o estrangeiro que existe dentro de nós. Bem, então além desse objetivo, né, de pensar e dialogar sobre a concepção do estrangeiro, o processo do estrangeiro, o processo do imigrante, nós também temos como objetivo a prevenção. E qual é essa prevenção? Essa prevenção é falar sobre como é que nasce essa concepção do estranho ou do estrangeiro dentro de um contexto. Né? Esse contexto, seja familiar, seja cultural, e o quanto ele é decisivo para desenvolver uma concepção mais saudável ou xenofóbica em relação a esse outro enquanto estrangeiro. Então, esses são os pontos importantes da nossa proposta. Aqui eu acho que é importante também pensar, né, que essa proposta está muito pautada dentro de uma realidade que temos vivido na clínica, e aqui a experiência dos colegas, quanto à minha experiência, e também nos noticiários. Né? Caso tenham acompanhado, mas nos últimos tempos, pensando aqui em novembro, né, surgiu então em Portugal, né, uma divulgação bem intensa, que muitos devem ter acompanhado, sobre crianças brasileiras, né, sofrendo agressões físicas, né, e psicológicas nas escolas. Né, e dentro de um contexto que de alguma forma a gente tem que refletir sobre de onde surge essa concepção tão discriminatória em relação a esse outro. Com certeza não parte originalmente das crianças, parte de contextos que elas estão inseridas. Então nossa ideia também é prevenir. Tá? E é importante também pensar, e aqui sobre uma outra notícia que surgiu, em relação à Austrália, quando nós temos, né, um filho de 24 anos, em torno de 24 anos, e um pai de 52 anos, que agridem, né, e de alguma forma cometem, né, muitas agressões físicas, inclusive com morte, de um evento judaico. E aqui a gente vai falar sobre esses valores que passam de pais para filhos e o quanto isso é importante nessa concepção mais saudável ou mais patológica em relação ao processo migratório. Bem, além dessas questões que eu acho que são relevantes, eu queria trazer para vocês que hoje a nossa proposta é pensar sobre os principais pontos de ancoragem de um processo migratório. E esses principais pontos, eles não estão pautados somente na pesquisa, tá? São pesquisas realizadas e que, bem, hoje a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento com facilidade, assim como a nossa própria experiência clínica, que existem alguns pontos de ancoragem para que o indivíduo possa viver um processo migratório, eu diria assim, menos traumático. Né? É necessário muitas vezes nós nos ampararmos em alguns pontos conhecidos familiares dentro de um contexto que é desconhecido, para que essas desorganizações identitárias elas possam ser minimizadas, elas possam ser mais suportáveis. E desses pontos de ancoragem a gente vai destacar 3 que concebemos como os mais relevantes, tá? Com certeza cada indivíduo deve eleger alguns, mas dentro de um âmbito de pesquisa,
a gente localizou 3 pontos importantes. Um deles é o básico, é o alimento, né? O quanto muitas vezes precisamos, né, nesses contextos que temos uma realidade desconhecida, retomar alguns alimentos que nos são familiares, e não só familiares em termos literalmente conhecidos, mas que eles afetivamente nos trazem memórias afetivas muito importantes. Então é muito próprio, né, do estrangeiro, do imigrante, buscar alimentos que são, de alguma forma, pautados em memórias afetivas, para que ele possa diminuir esse desconhecido que está sendo gerado no momento. Um outro ponto, né, que vai falar de um outro tipo de alimento, né, mas é no sentido mais metafórico, é a música, né? Também nas pesquisas aparece a valorização da música. E aqui a música vai falar de ritmo. E ritmo, de alguma forma, vai falar de cultura. Cada cultura tem o seu ritmo, cada família tem o seu ritmo. Então, é também um ponto de ancoragem, na medida que muitas vezes, né, o imigrante ele vai buscar contextos musicais ou músicas que lembram, né, que lembrem o seu país, a sua realidade de origem. E um terceiro ponto que tem a ver com ritmo é a palavra. A palavra ela tem uma ritmicidade também, né? Seja a palavra cantada, seja a palavra de alguma forma falada, né? Essa palavra ela vem acompanhada de um sentido e um significado que é único para cada indivíduo e para cada cultura. Tanto é que muitas vezes, quando a gente está com emoções muito intensas e está num outro país, a tendência é a gente expressar com as palavras nativas, não com as palavras de uma nova realidade, um novo contexto. Por quê? Porque são emoções que nos levam a uma vivência muito particular, muito familiar. Então aqui essa proposta surge, né, por esse momento, é falar sobre esses 3 pontos de ancoragem. E eu vou dar espaço então, né, para as colegas poderem então trazer sua contribuição sobre cada um desses pontos. Eu vou iniciar então com a Patrícia Tavares, psicóloga, né, com boa experiência também na clínica, seja com adultos, seja com crianças, né, Patrícia? Então a Patrícia vai falar sobre o alimento, a importância do alimento. Tá bem. Então, o alimento, né, a alimentação é um dos pontos de ancoragem, né, e ela é considerada a própria expressão da cultura, né, porque o alimento ele nos acompanha desde sempre. Se a gente for pensar que o alimento ele faz parte do desenvolvimento, inclusive de uma criança, né, em seguida que a gente nasce, a primeira coisa que se faz é ter contato ali com o primeiro alimento, que é o seio da mãe, né, o leite materno. E aí esse alimento ele vai sendo oferecido para a criança de diversas formas depois. Então, acho importante também a gente falar um pouco da história do alimento, né? Que se a gente for pensar assim, em termos de desenvolvimento, ele também marca o desenvolvimento de uma civilização, né? Lá nos primórdios da humanidade, né, quando o homem ele tinha que, para sobreviver, ir atrás dos alimentos que a própria natureza oferecia, né? Então os homens eles caçavam, eles pescavam, eles pegavam os frutos das árvores, né? E com isso também existia muito essa migração de um lugar para o outro, porque os alimentos em determinado momento eles acabavam. E aí as pessoas, para sobreviverem, tinham que ir, né, a outros lugares em busca de novos alimentos, né? Então a gente fala que somos nômades, né? E, bom, depois, né, muito tempo depois, com a vinda da agricultura, daí sim se passou a se permanecer mais nos lugares. Mas um dos marcos, assim, do desenvolvimento da história que ficou muito marcado foi a descoberta do fogo. Né, e o quanto este alimento ele passou a ser feito de uma outra maneira, né, o quanto existiu uma mudança muito grande, porque ele passou a ser de cru para o cozido. Existe até um livro, né, que eu estou aqui com ele, O Cru e o Cozido, para quem tiver mais interesse em saber sobre, porque ele explica todo esse processo, né. Então acho que a partir daí
houve uma mudança não só na forma de preparo desse alimento, mas principalmente na forma também como se consumia esse alimento, né? Então, os alimentos eles eram preparados, eles começaram a ser preparados de diversas formas e cada pessoa e cada povo, cada região foi também encontrando a sua própria maneira de cozinhar, né? Com técnicas novas, com jeitos diferentes, né? Não se comia mais qualquer coisa também, porque se passou a incrementar mais coisas nesses alimentos e tudo isso foi sendo modificado, né? A forma de se consumir esse alimento. E aí cada povo, cada lugar, cada região passou a encontrar a sua própria forma de cozinhar, de preparar os seus alimentos, né? E foram criando assim os seus próprios hábitos e as suas próprias culturas. Acho que esses hábitos e essas culturas ele vai muito além do preparo do alimento, né? Ele fala também de tudo aquilo que acompanha esse processo de cozinhar, né? Então, os rituais que se cria na hora do preparo, né? Preparar individualmente ou preparar o alimento coletivamente, num ambiente onde todos ficam ali juntos preparando o alimento, conversando, né? O quanto isso fala também de uma integração ali enquanto povo, enquanto comunidade, né? O que se pensa, o que se integra, o que se elabora na hora do preparo do alimento. E a questão da forma como se consome também, né? De todo mundo sentado à mesa, juntos, conversando. O quanto esse é um momento também bem especial na vida de todo mundo, né? Quando a gente marca alguma coisa, uma reunião, um evento, né? A alimentação ela está sempre presente, o alimento está sempre envolvido nessas junções, né? E acho que hoje em dia se dá muita importância também para essa questão da alimentação, quando a gente pensa que as casas hoje são modificadas também em busca dessa junção, dessa reunião familiar, em busca de um momento prazeroso, que é o momento da alimentação, né? Então a gente vê cada vez mais as casas sendo integradas, sala e cozinha, né? Para que todos fiquem reunidos, para que todo mundo participe desse momento do preparo, né? Do alimento. Porque eu acho que não é só sobre o alimento, né? É sobre o afeto que está ali envolvido também, né? Durante o preparo desse alimento, né? As conversas que se tem nesse momento. A gente costuma falar que cozinhar para alguém é um ato de amor, né? E justamente porque durante esse processo a gente está aí numa entrega, num cuidado, numa disponibilidade, né? Num tempo dedicado para isso, né? E acho que tem todo um carinho envolvido ali junto com a alimentação, né? E acho que para essa questão do estrangeiro, quando uma pessoa migra, né? Sai de um país e vai para outro, um dos pontos principais, assim, o quanto muda é justamente essa alimentação, né? Ir para um país desconhecido, onde os hábitos alimentares, a cultura alimentar é totalmente diferente, né? Então, como é importante chegar num lugar e de repente conseguir encontrar um ponto, né? Ou algum alimento, alguma coisa que faça sentido, né? Que nos deixe mais seguros, assim. Então, os brasileiros, como a gente falou, normalmente buscam pelo café quando vão para algum outro país, né? Porque é algo muito típico do Brasil, né? E muitas vezes os imigrantes também, quando sabem que vão para algum outro lugar passar um tempo, se mudar de vez, eles já levam algumas coisas, né? Para se manter nesse outro país e ainda assim conseguir passar um tempo saboreando aquilo que é conhecido, né? E então acho que isso é
é importante, assim, enquanto as pessoas buscam por essa segurança também do alimento, né? Por essas memórias afetivas, né? Por esses gostos conhecidos, por esse cheiro da infância, né? Isso ameniza, eu acho, um pouco da falta, né? Do estranho, do desconhecido, né? E como é que se faz para a gente se reconhecer num lugar estranho, né? Então, de alguma forma, eu preciso me alimentar de algo que é conhecido, né? E aí o alimento, não só o alimento do corpo, mas também o alimento da alma, né? Que é esse alimento que te nutre, né? De todas as formas, especialmente de uma maneira emocional, assim, né? Onde tu vai estar ali num ambiente desconhecido e te sentindo seguro, né? E aí, como a Lúcia bem falou, o alimento é uma das formas, né, que a gente se nutre, além da música também, que a Cássia vai falar. Então, né, a gente pensando na música como algo que surge de forma bastante primitiva, né? Se a gente pensar lá no desenvolvimento, né? Os primeiros sons, o bebê que escuta o batimento cardíaco da mãe, né? A mãe que escuta pela primeira vez o batimento cardíaco do filho, que é um marco, assim, de que realmente aquela criança está viva e que ela existe, né? Se trata de um momento bastante emocionante, né? Na hora da ecografia. E que passa também, né? Essa música, esse som, esse ritmo vai perpassando pela fala da mãe, pelo que a mãe fala com os outros, pela entonação, pelos sons, pelas cantigas, né? Que as pessoas que estão em torno desse bebê, para se comunicar com ele, cantam ou ouvem, né? E aí a gente vai pensando que as culturas também, né? Utilizam, né? Da música, dos tambores, do som, para irem se comunicando e muitas vezes dançando e expressando, né, essa forma de viver. E em se tratando mais, né, da questão do imigrante, né, essa música pode servir de assessoria, né, para ajudar nessa travessia do imigrante, né, que deixa seu país de origem e passa a viver num outro país, né. Se a gente pensar, por exemplo, em algumas biografias, né, que citam a história de pessoas, por exemplo, um árabe, Eduardo Said, né, que cita que tanto a literatura quanto a música ajudou ele a entrar em contato, né, com essa pátria pessoal dele e estudos, né, que aconteceram com famílias de imigrantes. Esses pais também, né, 91,7% citaram que a música foi muito importante, né, no desenvolvimento e na criação desses filhos, que muitas vezes eles recorreram, né, a escutar essas músicas e poder passar, né, a música, até auxiliando esses filhos a terem um ouvido, né, mais musical. E aí eu gostaria, assim, de trazer um conceito, né, de um pediatra psicanalista, que é o Winnicott, né, que ele vai trazer a questão do objeto transicional, que é aquele paninho, aquele bichinho de pelúcia, que a criança utiliza para lidar, né, com a separação de seus cuidadores. E a gente pode pensar que para o imigrante, né, a música também serve, né, como objeto transicional quando ele precisa lidar, né, com a distância de seu país de origem, né, para poder se relacionar melhor com o local onde ele se encontra. Então, que a gente pode pensar que a música, né, faz esse papel de objeto transicional do imigrante. E aí a Renata vai conversar um pouquinho com a gente sobre, né, as palavras. Exato, né? Então, eu trago hoje, assim, né, para a gente pensar a palavra, né, e tudo que se carrega com essa palavra, né, através da linguagem. Aí pensar na linguagem, a gente abrange até mesmo o antes da palavra, né, que é a questão corporal, né, o quanto o corpo também fala, né, não só pela palavra. Bom, nesse terceiro ponto tão importante, né,
das ancoragens, né, da migração. Então, eu inicio assim perguntando, né, como surge, né, ou como surge a linguagem, né, e o que ela representa, assim, né. Então, a gente pensar nessa linguagem que surge não como uma necessidade de sobrevivência, né, mas como uma necessidade psíquica de ligação, né, de encontro com o outro. Então a gente surge para o mundo através do outro, né? E o que me faz pensar muito no bebê, né, esse que nasce com um mundo interno caótico de sensações, né, e o quanto ele vai precisar de alguém, em geral a mãe, que possa se conectar e que busca, né, possa buscar compreender as necessidades desse bebê, né? Então, se ele precisa de alimento, se ele precisa de sono, se ele precisa de colo, né? E para além dos cuidados básicos, né, as interações, né? Então, e que esse adulto possa ir apresentando, né, através da sua própria linguagem, né, o nomear das coisas, né, o dar sentido aos estímulos, né. Então a gente pensar também nesses espaços de interação importantes, né, que a gente pode falar assim, né, das rotinas, né, das brincadeiras, também assim daquele momento clássico, né, do banho do bebê, o quanto existe uma experiência muito rica ali, né, de conexão que possa existir, né, e também pensar em outros períodos assim, né, de maior socialização, a gente pensar um pouco na escola já, né, enquanto a criança pequena, né, ainda aprendendo, né, a se expressar, né, de outra forma, para além do corpo, né, a gente sabe que as escolas, aí eu trago um pouquinho, né, da minha experiência das escolas, né, o quanto ali tem um laboratório, assim, né, de observação que a gente pode fazer, né, e o quanto a gente vê, assim, que as escolas lidam muito, acho que a Patrícia entende muito também sobre isso, né, essas dificuldades, né, que possam existir ali na convivência das crianças, né, então ali a questão das mordidas, né, o quanto tem uma comunicação ali da criança que ainda está, né, muito, né, passando muito pelo corpo ainda, né, antes de chegar na palavra. Então, o quanto o professor também ele precisa ir traduzindo essas questões, né, do mundinho interno dessa criança, né, o que possa estar se passando com ele, né, nomeando, né, para que ele possa ir encontrando, né, outros meios de se expressar, né, antes da palavra propriamente dita, né, mas que ele possa se expressar de outras maneiras, né. Esses comportamentos que são mais pelo impulso, né. Isso. E daí da gente pensar, né, na representação da língua, né, que ela é muito mais, né, muito além do que um código, né, de comunicação, ela é uma estrutura que nos define, né, ela representa o nosso lugar no mundo, né, porque ela vem muito carregada de heranças culturais, de valores, né, de história, né, de um povo, assim. E pensar no imigrante que se vê diante de uma outra língua, né, que não a sua materna, né, a sua língua de origem, carregada de afetos, né, o quanto possa representar muitas vezes uma reestruturação da própria identidade, né? Então, quem sou eu nesse lugar, né? Uma pergunta que vem, né? Quem sou eu nesse lugar? Como que eu faço para lidar com o meu modo de ser mais acolhedor, né? Diante de vizinhos que são tão frios e distantes, né? Isso é uma fala assim que eu acompanhei,
né, e que falam sobre esses processos assim mais difíceis, né, de se adaptar, de encontrar um pertencimento maior ali nos locais, né. Então, nesse sentido, trazendo um pouco sobre a minha experiência clínica, né, com estrangeiros, o quanto a tradução, e aqui não a tradução da língua em si, né, porque os meus atendimentos são com brasileiros que vivem no exterior ou quem mudou de estado dentro do Brasil, né, mas que vivem questões e dilemas que se aproximam muito, assim, em alguma medida, né, em relação a essa vida fora do seu local de origem, né. Então, quanto essa tradução, não da língua propriamente dita, né, mas essa tradução dos afetos que aparece para além da palavra, né? Então, trazendo o exemplo dos vizinhos, né, não, acho que antes eu ia comentar outra coisa, né, que assim como a mãe ambiente, né, traduz as necessidades do bebê, né, o terapeuta, ele também assume esse lugar, né, de tradutor, né, de alguém que faz essas traduções, né, e que ao traduzir ele também oferece recursos para que o próprio paciente possa ir encontrando meios de se traduzir e também traduzir o outro, né? E aí sim eu trago o exemplo dos vizinhos, né? O quanto é importante esse paciente trazer sobre essas angústias, né? Sobre poder nomear, poder né, falar sobre essas dificuldades, colocar em palavras esses incômodos, assim, né? Bem como trazer essas faltas, né? A saudade de espaços, né? De lugares mais acolhedores que se aproximam da né? Do seu local de origem, das suas raízes, né? O quanto isso tudo é fundamental para esse canal de entendimento e de proximidade, né? Na dupla terapêutica, né? O eu te entendo, vindo de alguém que fala a mesma língua materna, ela tem uma ancoragem diferente, né? Então, para ir finalizando, assim, né, eu entendo que o terapeuta auxilia bem como uma ponte, assim, né? Me vem um pouco essa imagem, assim, bem como uma ponte, auxiliando o paciente, então, né, a ligar, né, esse eu de lá, do passado, né, e esse eu agora, daqui, agora, né, presente. Então, são esses costumes, né, o modo de comemorar as datas especiais, né, o modo de decorar a casa, enfim, todos esses elementos, né, até que elas nos trouxeram, né, da comida, da música, permite que o paciente possa ir encontrar meios, né, de se sentir menos estrangeiro, né, mais familiarizado, em que sim ele possa se entender, né, como um brasileiro em Londres, por exemplo, né? E que isso dá lugar a uma apropriação, né, de ser alguém que, embora tenha cicatrizes de uma travessia, né, ele possa compreender que ele possui uma história contínua, né, que tem continuidade, né, e não algo tão separado assim, né, o eu de antes, né, do passado lá da minha terra e eu de agora, né, então de poder integrar essas vivências, né, como uma continuidade, né, e com todos esses recursos que são possíveis, né, e que a psicoterapia, né, auxilia muito nesses processos. É mais ou menos isso, assim, que eu trouxe, esse recorte. Daria para falar muito mais, né? Com certeza.
Bom, então, acho que é bem importante a gente retomar, né, as falas no sentido de que, bom, pensamos em contribuir, né, com quem está passando por um processo migratório ou quem está sendo terapeuta, né, de pessoas que estão passando por migração, o quanto esses 3 pontos de ancoragem, eles podem servir, né, como uma base segura para essa reconstrução identitária que inevitavelmente acontece num processo migratório. Acho que as colegas trouxeram muito bem um pouco também nas falas, um pouco contato nas suas experiências. Acho que é importante também salientar, né, que esse processo migratório ele vem com várias nuances, e foi pensando nessas nuances que nós também elaboramos a 3ª proposta de encontro, né, conversando com um migrante. E aqui eu não lembro se eu cheguei a trazer, até se estou me repetindo, enfim. Mas o quanto nós estamos nos referindo muitas vezes ao imigrante, né, como estrangeiro, que é diferente pensar simplesmente no estrangeiro, né, que vai passar algum tempo num outro, dias de férias, enfim, num outro país e tem volta determinada, né? A gente está trabalhando o tempo todo com essa condição desse imigrante que vive essa estrangeiridade, né? Então, é inevitável o imigrante, quem migra, seja imigrar ou imigrar, vive um estranhamento, né? Então eu queria trazer isso porque é diferente de alguém que vai para um outro país somente para conhecer, né? E tem volta definida, né? O retorno definido. A gente está falando daquele imigrante que realmente, esse estrangeiro que realmente está na condição de imigrante, vai viver uma nova realidade, vai passar o seu cotidiano. E que é aqui que tem essa crise identitária que é inevitável. Vamos, né, e vocês podem procurar no Instagram o atendimento clínico, né, que a gente abriu de forma gratuita para pessoas que estão vivendo questões migratórias, de algum sofrimento, com alguma situação mais traumática, inclusive, né, e que, bem, cada uma de nós, inclusive tem outras colegas que não puderam estar presentes, mas moram em outra cidade, e que também abriram esse espaço, tanto presencial quanto online. Aqui, no caso, tanto a Patrícia quanto a Renata e eu estamos morando em Pelotas, mas a Cassiane mora em Porto Alegre, né? A Grace mora em Brasília e também a Karen mora em Rio Grande. Então, além do presencial nessas diferentes localidades, temos as possibilidades online, né? É só acessar o Instagram que você se localiza quanto os atendimentos que estão ocorrendo, né, nesse período de forma gratuita. Então fica, né, o nosso até logo, até breve, né? E, bem, aguardem o nosso novo diálogo, tá? Conversando com o imigrante.